Oi? Isso, exatamente. O terceiro ponto: Deus Espírito Santo atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Então a gente observa nesse contexto aqui que o Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, pessoa divina, que é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Então a gente observa que essa atuação dele está desde antes da criação e depois da criação, inspirando homens para que esses homens registrem a revelação de Deus para a humanidade. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente observa que quando Deus cria os céus e a terra, o planeta está sem forma, o planeta está vazio, mas o Espírito de Deus está ali como quem está pairando com aquele sinal de vou dar ordem ao caos. E eu até falei isso no último encontro que a gente teve, quando a gente citou esse versículo, aplicando na nossa vida. A palavra cosmos, ela dá a ideia de ordem. Vou pegar um exemplo simples. Quando você compra aquele produto da Avon ou da Natura, né, com a fulana, você está adquirindo um produto chamado cosmético. E o cosmético, o trabalho dele é trazer ordem ao caos. Desculpa aí, gente, só estou pegando o significado da palavra cosmos, tá bom? Então, é um termo grego que a gente aplica, certo? Então, observa bem, né, a realidade do tipo, o Espírito está pairando sobre a face das águas. Para quê? Eu vou dar ordem a isso aqui. Eu vou trazer ordem a isso aqui. Daí onde a gente percebe que onde há atuação do Espírito, a gente não vai ficar numa situação caótica. Até porque, lembra, o Espírito não faz nada de si mesmo, mas ele traz algo que o Filho já tinha para nós. Então a gente precisa parar para pensar. Pelo que acontece na nossa própria vida, no nosso próprio ministério, até que ponto o Espírito está agindo. O da verdade, não o do engano, certo? E aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós percebemos que a Escritura Sagrada, ela é inspirada. Então nós observamos aqui em relação à questão, da inspiração das Escrituras, de que é como se Deus soprasse, é como se Ele estivesse soprando com o seu hálito para que aquele texto fosse registrado de acordo com a vontade dele. Vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que a Fátima esteja aqui à frente pregando. A Fátima não sabe como foi seu dia, a Fátima não sabe como foi sua semana. Tudo bem que tem coisa que o Espírito Santo de orelha conta, certo? A gente sabe disso. Mas ela falou um negócio que nem o Espírito Santo de orelha poderia saber. Né? Tereza sabe quem é o Espírito Santo de orelha, né? Tranquilo, né? Então beleza. Aí o que acontece? Pelo riso de vocês já sabem quem é o Espírito Santo de orelha. Então o que acontece? Tem coisa que nem o Espírito Santo de orelha poderia contar. E aí é onde vem o assombro, porque a pessoa escuta e fala assim: não tinha como ela saber isso. E aí, juntamente com isso, vem também
orientação de algo a ser feito. Além de se, por exemplo, olha, a Fátima está apontando, diante de um problema X, que assim, ela não sabe que eu tenho, mas ela falou. A orientação da palavra de Deus é para que se faça isso, isso e isso. Ou seja, além dela dar o diagnóstico, ela deu o remédio. E aí você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, como é que pode isso? Só que ela falou com a linguagem dela. Ela falou com o conhecimento dela. Se o indivíduo ele tem como eu posso dizer, um vocabulário enriquecido, ele vai falar peremptoriamente. Mas se ele tem um vocabulário pobre, ele vai falar que nós ora e Deus faz. E Deus faz, mesmo ele falando nós ora. Por quê? Porque o Espírito ele age através dos instrumentos de Deus, do jeito que os instrumentos de Deus são. Você pode escrever com uma caneta, você pode escrever com uma lapiseira. Existe lapiseira ainda, gente? Existe? Você pode escrever a lápis. Não, é porque, né, eu sou do tempo da Telefunken, né? Então o que acontece? Você pode escrever a lápis, você pode escrever com esferográfica, você pode escrever com ponta porosa, você pode escrever com caco de tijolo. Perceba que Deus usa quem está disponível para Ele usar. Quem não está, ou não vai ser usado, ou vai ficar à disposição do espírito do engano. Mas Deus usa quem está disponível, do jeito que cada um é. Eu não estou dizendo que o cara que fala nós ora, não pode estudar para melhorar. A não ser que ele seja orgulhoso e arrogante. Aí ele não guarda o que tem e alguém vai tomar a coroa dele. Simples isso. Essa é a questão. Entende? Então, o que está em questão aqui é que da mesma forma, estou pegando esse exemplo da Fátima pregando, trazendo aqui para a inspiração do texto sagrado. A inspiração bíblica é diferente da inspiração que a Fátima recebeu para pregar, é diferente. Mas o que eu estou querendo dizer é que o autor, diante de uma crise, ele escreve o texto. Ou como Lucas fez uma pesquisa sobre Jesus, ele escreve o texto. Judas ia escrever sobre a salvação, mas a igreja estava vivendo uma bagunça lá, e ele falou, quer saber? Por causa dessa bagunça que vocês estão fazendo, eu vou escrever outra coisa. Então, várias e várias situações. Você vê, por exemplo, o livro de Esdras, falando sobre as pessoas abandonando a lei. O livro de Neemias, falando sobre a reconstrução dos muros. Então, você percebe que, assim, cada texto foi escrito com um propósito para uma audiência. A igreja de Corinto, se a gente observar, né, era uma igreja cheia de dons, mas uma igreja que estava um competindo com o outro, quem era melhor que o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí o outro que era mais marrento dos mais marrentos falava, eu sou de Cristo. E agora? Né? Chupa essa manga. E aí nessa situação, observa bem que assim, Paulo lida com aquele... Ele chega até a dizer, olha, a reunião de vocês fazem mais mal que bem. Porque na hora de compartilhar a refeição, uns comem muito e outros passam fome. Uns chegam a se embriagar e outros não bebem nada. Então, ou seja, quando ele escreve para que aquele pessoal seja mais humilde, mais quebrantado e faça as coisas por amor ao próximo. Ele mesmo diz, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, sem amor não adianta nada. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua, sem amor não adianta nada. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado pelas pessoas. E olha, pelo amor de Deus, gente, quem aqui está disposto a dar o corpo para ser queimado por causa de alguém? Desculpe, eu não estou. Que isso, pastor? Você é crente? Sou, mas não estou não. Eu, hein? Às vezes é difícil tomar um banho frio. No frio eu vou entrar no fogo por causa de alguém. E o banho é para mim, hein? O banho é para mim. Entende como é que é a situação? E nessa situação, observa bem como é que são as coisas. O texto é inspirado. Para quê? Para que aquilo que foi escrito seja a voz de Deus para alcançar o coração da gente. A gente, por exemplo, pega o texto bíblico, prega e as pessoas se transformam. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu estava pregando no livro de Esdras, quando
estão naquele trabalho de reconstrução do templo. E aí vem aquele pessoal, né, para atrapalhar, né, dizendo que não era para acontecer. É que coisa de sempre, né? Na obra de Deus sempre foi assim e vai ser assim até Jesus voltar. A coisa está caminhando, mas do nada vem um negócio assim que, como diz a Gisélia, parece uma coisa, né? E aí a obra parou. E aí parou, aquele negócio todinho e tudo tal. Aí vem o profeta Ageu, o profeta Zacarias e tudo tal, para o pessoal reconstruir o templo, fazer a obra, aquela coisa todinha. E aí, diante daquele contexto, a gente verifica que assim, Esdras, né, ele está lá naquele problema, o povo está passando por aquela situação. E aí eu fui pregar dentro desse texto, e o tema da mensagem foi: você precisa sair do quase, porque o quase não é nada. Por exemplo, vocês conhecem uma mulher quase grávida? Você conhece, né, um eletricista quase eletricista? Entende assim? Ou é ou não é, meu Deus do céu, entende? Você, por exemplo, conhece uma casa que é quase casa, ou é casa ou não é casa, né? Então, ou seja, eu quase passei no concurso, então não passou. E aí eu preguei sobre isso. Não é uma mensagem evangelística. Terminou o culto. Aí uma irmã chegou para mim, trouxe o cunhado dela e falou assim: pastor, ora pelo meu cunhado. Eu falei: claro, vou orar sim. Ele está dizendo para mim que ele está entregando a vida para Jesus hoje. Eu falei: uau. Aí eu fiquei pensando, né? A minha razão ficou assim: ué, como? Eu não preguei sermão evangelístico, eu não falei de salvação, eu não falei de Jesus. É que ele disse, aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero sair do quase, eu quero ser um cristão de verdade, ora por mim, hoje eu estou tomando essa decisão. Aí você olha e fala assim: meu Deus, o texto não tinha nada a ver, irmã Glória, mas o coração dele estava aberto para a voz do Espírito. Eu sabia o que estava acontecendo com ele? Não. Possivelmente alguns membros da igreja podiam estar pensando um monte de coisa enquanto eu estava pregando, pensando em conta para pagar, pensando se o pastor estava de terno ou gravata, entende? O pastor não cortou o cabelo, assim. E esse cara estava ali, eu tenho que sair do quase. Então olha como é que a palavra ela é viva, olha o quanto ela é eficaz, porque ali está o hálito de Deus. E isso não tem a ver com o conhecimento do pregador, isso não tem a ver com a experiência do pregador, isso não tem a ver com a habilidade do pregador, isso tem a ver com o Espírito ter soprado nas Escrituras, de modo que elas sejam uma expressão clara e inequívoca da vontade de Deus, da voz de Deus para a nossa vida. Indo antes, né, da gente fechar, e por isso que essa palavra tem autoridade, porque ela serve tanto para ensinar, ou seja, faça isso, quanto para repreender, não faça mais isso, quanto para corrigir, vou explicar de novo, quanto para instruir, faz aí que eu quero ver. Então a intenção da palavra é essa. Claro que a nova safra de crente quer uma palavra para sentir uma coisa gostosa no coração, né? Aí é complicado, porque é algo que você fica pensando assim: a gente tem membros de igreja que são ovelhas de Cristo querendo se alimentar da palavra, ou a gente tem clientes que querem ser entretidos e querem se divertir e sair do culto com uma sensação gostosa no coração. Vai para o parque, vai para o pagode, vai para a praia, porque igreja é reunião do povo de Deus para se alimentar de Deus, mesmo que seja desconfortável. Por exemplo, quem vai treinar numa academia para fazer musculação, quem vai fazer aeróbica ou coisa do tipo, o nome não é nem aeróbica mais, é outro nome aí, né? Mas assim, na década de 80 era aeróbica. Então, por exemplo, quem vai fazer atividades desse tipo, né? O que acontece? O corpo está assim: me tira daqui, por favor, eu quero um sofá, eu quero um x-tudo, eu quero ficar de bobeira na Netflix. O corpo não quer malhação, não quer o esforço, não quer nada disso.
mas a gente sabe que o corpo precisa disso para melhorar, para se desenvolver e alavancar, porque senão, músculo que não exercita, atrofia. Não é diferente com o corpo de Cristo. Se a gente não tiver os exercícios espirituais, a gente vai atrofiar. Tem nome de que vive e está morto. Eis que estou à porta e bato. Não, Jesus, fica aí fora porque vai dar muito trabalho se você entrar, né? A gente está vivendo bem aqui, ó, baratinho ali, ratinho ali, eu aqui no sofá, eu não mexo com ele não mexe comigo, eu não mexo com ela não mexe comigo, e a gente vive bem na harmonia, entende? Se você entrar aqui, Jesus, vai jogar a luz em cima das baratas, vai ter barata voadora, vai ter que de rato para lá e para cá. Está todo mundo em paz aqui, Jesus. Não, deixa quieto, entende? Então a palavra ela serve para isso. Ela ensina, repreende, corrige, instrui. Indo para o texto seguinte. Oi? Mais uma referência. Isso, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas o homem da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, há versões que falam aqui inspirados, mas o mais adequado é que as escrituras sejam inspiradas e os homens movidos para escrever. Porque se a gente pensar bem, o mesmo Pedro que estava inspirado quando escreveu o texto, ele estaria inspirado quando ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Porque Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Jesus era meio grosso, né, gente? Eu fico pensando assim, de vez em quando eu escuto alguém falando assim, meu pastor é Jesus. Já pensou Jesus falando assim para o membro da igreja? Para trás de mim, Satanás, que tu não cogita as coisas de Deus. Entende? Ou o membro ia sair, ou ele ia fazer de tudo para o pastor Jesus sair. Ia. O de hoje ia. Entendeu? O de hoje ia. Então eu não sei se dá para perceber que assim, se Pedro ele é 100% inspirado, como é que o diabo falou através dele naquele momento? Agora o texto sim, o texto é inspirado. Entende? Fátima ainda está pensando no pastor Jesus, está rindo ainda lá. Então o que acontece? Eu usei só um exemplo, mas voltando para cá, observa bem, né, como são as coisas. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem, porque observe bem, como é que você vai escrever um texto que vai te trazer mais problemas? Vamos pensar no caso de Jeremias. Gente, Jeremias arrumou tanto problema. O cara é preso, jogado numa cisterna, o pessoal destrói os livros dele, dizem que ele é espião do país estrangeiro, porque ele fala, o bicho vai pegar, hein? Vai dar ruim para vocês, hein? Vocês estão na desobediência, não vai dar muito certo. Então a gente, por exemplo, olha para esse caso aqui e verifica que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou falaram movidos pelo Espírito Santo. É meio que assim, Deus ele vai dirigindo a nossa vida mediante as circunstâncias que a gente tem ao redor para lidar. Então a gente vê aqui, né, que o Espírito Santo, que é um em essência com o Pai e com o Filho, que é pessoa divina, é o Espírito da verdade, que não atuou apenas na criação do mundo, mas também inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras.